Olá, família Formosa Talks Podcast, conectando o propósito e despertando empreendedoras. Estamos aqui com as empreendedoras com propósito. Mulheres incríveis, mulheres que vivem um propósito dentro do seu trabalho. Estamos aqui com a Sueli Carabajal. Seja bem-vinda, amiga. Muito boa noite, muito obrigada. É um prazer você estar aqui conosco, né? O prazer sempre é nosso, né? De estarmos juntas e podermos levar essa nossa palavra adiante. Uau! E também estamos aqui com a doutora Jéssica Murara, que é um prazer, amiga, estar aqui nesse podcast, né? Com essas mulheres incríveis, mulheres empreendedoras com propósito. Fala um pouquinho. Se apresenta aí, amiga. Oi, amigas. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Acredito que vai ser bem produtivo para nós e para quem também assistir. A mulher que tá aí em casa, que vai poder assistir a gente, que tá, enfim, no carro, na rede social, vai poder ouvir a gente e a gente vai se ajudar. A gente vai ajudar elas e cada uma aqui também, uma ajuda a outra. Uau, é bem isso. E também, Isso. Uau, amiga. E também estamos aqui com a Rosemary Porto, essa empreendedora maravilhosa que faz o seu trabalho com um propósito lindo. Então, Rosemary, se apresenta aí para nós. Boa noite, Dani. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Mary, né? Eu quero primeiramente agradecer a Deus por esse momento lindo, né? Esse presente do céu, né, que conecta mulheres, né, desde quando você começou esse projeto, Dani, ele é um projeto maravilhoso que vem crescendo, que vem despertando mulheres, né, e vem posicionando. Eu sou uma mulher que me posicionei através do teu projeto, tá? Então, assim, gratidão a Deus por te, né, por te dar essa missão tão linda, tá? Parabéns e gratidão a você por levar todas nós ao nosso impossível, às vezes, que a gente achava que era impossível. Amém. Toda honra e glória para o Senhor, né? Olha só que lindo, porque eu sempre falo, nada grande se faz sozinho. E também aqui estamos com a Rosângela de Freitas, né, que é a nossa massoterapeuta, que faz um trabalho lindo com propósito. Se apresenta, Rô. Olá, agradeço, primeiramente a Deus, né, da gente estar aqui, é um presente, né, de Deus, assim, que acredito que é promessa, né, de cada uma estar nessa noite aqui, né, na mesa, né, falando do nosso propósito, falando da nossa caminhada, e também tenho só a agradecer, né, as mulheres formosas, né, aonde eu tive a honra de conhecer e me posicionar mais, né, estar à frente e só agradecer mesmo, gratidão e agradeço a Dani também por essa oportunidade. Amém! Então, compartilhando aqui com vocês, família, que nasceu mais um filho, isso mesmo, né? Foram meses gerando esse projeto lindo e nasceu então o Formosa Talks Podcast. Estamos aqui com empreendedoras de propósito, vamos conversar um pouquinho sobre o nosso empreendedorismo com propósito, né? Que eu sempre trago ali para elas que é a nossa missão. Né? Boa parte do nosso tempo a gente vive dentro do nosso trabalho, né? E entender que o nosso trabalho é uma missão de servir e ajudar pessoas. Vamos começar aqui com a Sueli Carabajal, que é uma mulher incrível, uma mulher de um testemunho, uma mulher de posicionamento, a qual ela inspira muitas mulheres, né? E esse propósito é a gente caminhar junto, como a doutora Jéssica falou, né? Uma ajuda a outra, né? Porque é sobre isso, né? Todo dia a gente aprende uma com a outra. Todo dia somos resgatadas, somos curadas. Isso é maravilhoso, porque quando a gente entende, né, esse lugar que a gente ajuda uma outra, eu sempre trago assim comigo que Jesus, sendo ele o filho, ele tinha 12 discípulos. Né? Então, olha só, como nós não caminhar juntos, né, uma com a outra, né, e assim, fazer a diferença na nossa cidade, na nossa região, por onde a gente passa. Então, Sueli, eu passo a palavra para ti. Eu quero que tu fale um pouquinho, né, assim, tudo que tu vive, né, o teu propósito dentro do teu trabalho, né, eu que te acompanho, né, a gente é amiga, caminhamos juntas ali no Mulheres Todas Formosas.
E é um prazer, amiga, você estar aqui e conta um pouquinho sobre os teus projetos, sobre o teu trabalho. Traz aqui para nós. Primeiro, eu quero te agradecer sempre pelo convite, foi um convite muito especial, né? Amém. Eu até um dia cheguei e perguntei, ô Dani, como assim, né? Por que eu, né? Aí a gente, certas coisas a gente não escolhe, a gente recebe. Então eu recebi esse convite com muita honra e tenho honrado ele muito, tenho, né, levado o nome do Mulheres Formosas por onde vou. E fazendo parte do Mulheres Imparáveis, que é o livro que a gente, né, escreveu juntas, tudo é um conjunto, né? Verdade. Tudo é um conjunto. O que me levou a estar aqui e o que me levou, né, a cuidar de outras mulheres, né? A cuidar de você, a cuidar de quem precisa. Foi uma história vivida, né, de muita dor, foi uma história de tristeza, enfim, mas que passou, né? E quando a gente é curada, quando a gente se cura, A gente cura, né, a amiga? gente cura o outro, né? isso. A gente acolhe o outro, a gente leva, a nossa dor passa a ser o nosso propósito, Uau. né? É bem Porque o isso. propósito né? Às vezes nem nada na nossa vida acontece por acaso, a tudo Deus tem um propósito, né? Isso. Então alguma coisa eu tinha que aprender naquela situação. Espero ter aprendido, porque hoje sou uma mulher que é libertador poder falar das dores da gente sem sentir dor. Uau. É libertador a gente poder, né, abraçar quem está precisando e dizer para ela que sim, existe, né, como sair daí. A gente está junto, a gente se abraça, a gente se ajuda. Essa é a minha missão, passou a ser minha missão, né? Eu já tenho quase 30 anos que eu desenvolvo esse trabalho com mulheres e a gente está junto, todos os dias a gente aprende uma coisa nova. Amiga, assim, ó, eu te admiro muito, né? A gente se conhece tem o quê? Uns 5 anos, né? Que a gente caminha junto. E eu lembro, assim, né, quando o Senhor me trouxe você na minhas orações, né? Então, a gente foi, né, mais conectada ali no estúdio, né? Porque eu sempre falo assim, família, o estúdio, foram 19 anos, né? Hoje eu não estou mais ali, né? Tem uma outra equipe, né? Hoje tem uma outra proprietária, mas eu entendi que o estúdio, ele foi uma escola para mim, né? Trabalhar com mulheres, 19 anos, para mim, viver hoje a minha missão, né? Esse chamado lindo que eu amo, né? Porque eu falo assim, ó, é tão maravilhoso a gente servir, né? E servir com excelência, porque quem caminha comigo sabe, conhece a Dani, que tudo é com muita excelência, porque tudo que a gente vai fazer para Deus é com excelência. Então, fazer por seu próximo também é com excelência, porque nós somos imagem semelhante, né? Então, amiga, eu te admiro muito, né? Todo o teu projeto, todo o teu trabalho. Eu quero que tu fale um pouco do teu trabalho, né, contra a violência ali, né, com as mulheres. Esse teu projeto é lindo, esse teu trabalho, a gente que segue nas redes sociais, né, e a gente precisa de mais mulheres assim, né, posicionada, né, que ajudam uma outra. Né, porque quantas pessoas ali, né, amiga, precisam, né? Nós tivemos, Fala um pouquinho. A gente teve números aterradores no ano que passou, né? Nós tivemos 1.400 mulheres, né, vítimas do feminicídio. Nós tivemos 21 milhões, veja que não é mil, é milhões de mulheres que passaram por algum tipo de agressão. Então é um número alarmante demais para o nosso país, né? Nós vivemos numa região que também temos muitos problemas, como todo o Brasil tem. Então a gente quando fala de mulheres vítimas, né? A gente tem que falar com os nossos meninos, com os maridos, com os filhos, né? Porque são os homens que colocam a mulher nessa situação, né? Então a gente tem que dizer para eles que está na hora de parar com isso, né? Que a gente só quer amar e quer ser amada, porque a gente gera vida, né? A gente não nasceu para odiar. Então as mulheres, quando passam por violência, elas vão absorvendo isso de uma forma como se elas tivessem obrigação de carregar esse fardo, né? Por conta dela ser mulher, né? Então a gente vem discutindo muito essas questões que não está certo isso, né? Não é porque nós geramos a vida que a gente tem que
aceitar tudo, porque os nossos maridos são nossos companheiros, eles não são nossos filhos. Mas a gente, como tem útero, a gente tenta sempre, né, gestar e a gente tenta sempre acolher. Então, sofre a primeira violência, a gente acolhe. Ai, porque ele não deve saber o que fez, isso, porque nós somos, a nossa cultura enquanto mulheres é até acolhimento. É verdade. A gente nasce para acolher, né? Então a gente já nasce brincando com um bebezinho, que é nossas bonecas. Por conta disso, a gente desenvolve essas questões do acolhimento de uma forma muito... Já desde criancinha, Desde né? criança. Desde criancinha, bem A isso, gente- amada. é, A gente brinca de casinha, a gente brinca de lava a casinha, loucinha, né? Brinca de bonequinha, já desde criancinha. desde criança. E o que que isso desenvolve no nosso inconsciente? Que a gente nasceu para cuidar do outro, fazendo a comidinha, Servir. né? Servindo. Que é o nosso servindo. primeiro ministério, né? Eu sempre falo, o nosso primeiro ministério é a nossa família. E como tu, né, tá aí falando, Sueli, desde criança a gente já vem, né? A gente vai copiando as nossas mães. Exato, né? exato. E isso tudo fica muito no nosso inconsciente. E quando a gente cresce, que a situação muda de percurso, muda de figura, e às vezes a gente conhece pessoas muito legais, né? Que nos parecem muito legais, e depois, né? Eu vivi isso e sei como é, né? Então, nenhuma relação começa pela agressão, né? Toda relação, primeiro vem a conquista. Então, a gente vai... E as pessoas que têm né, essas questões, assim, elas desenvolvem essa, né? E a gente vai desenvolvendo uma dependência, né? Emocional dessas isso. pessoas. Porque como eles vão minando a nossa capacidade de entender que aquilo está errado, né? A gente vai se colocando no lugar. Mas será que eu estou vendo certo? E Será que eu não estou julgando demais? Será que eu não é? É o pai do meu filho? bem É o meu isso. esposo? Eu vou perdoar, eu vou perdoar, eu vou perdoar. E assim a gente entra num ciclo que é onde começa Que a pessoa não se violência. conhece mais. Não, A mulher não se conhece não se mais. conhece. E tu sabe, Sueli, que, eu falo assim, né? Ali que eu estudo esses anos todos. E como tem mulheres presas. Muito. A Gente, se é assim, ó, prende. é assustador. E elas acham que estão normal, Correto, que isso está correto. né? E tá aqui tem normal. assim, nós que somos diferentes, mas são pessoas presas, né? É. Que perderam a sua identidade. Não Então- sabem mais quem elas são. E isso acontece muito nessas relações doentias, né? Porque são relacionamentos doentios. Sim. Né? Que vai se desenvolvendo no decorrer. A violência vem só muito depois. É bem Né? isso. Aí quando chegar na violência física, é porque já destruiu tudo que tinha de bom na relação. Né? Então você já está num ciclo de emocional tão destruído, o teu emocional está tão abalado, que você muitas vezes, e eu sei por conta de ter passado por isso, a gente não consegue mais reagir, porque a gente já não sabe mais quem a gente é, bem isso. e se eu estou certa ou se eu estou errada, né? Porque eu muitas A vezes... pessoa ela fica confusa com ela mesma, né? Exatamente. Será que é o que sou errada? É. E tem pessoas que passam a se passar achando que ela que é errada, Exatamente. né? E que o outro tá certo. A gente veio conversando sobre isso né, no sábado, após a nossa palestra, e ela me contou realmente detalhes do que ela passou. E eu fiquei tentando imaginar como que seria isso, porque não é uma realidade minha. Sim. Então, ela me explicando, eu fiquei, assim, atordoada, ao mesmo tempo, não sabendo que isso existe. Porque a mulher, ela se fecha de uma tal maneira que ela fica dependente É bem isso. e fica, acaba sendo manipulada, vivendo aquela verdade, achando que aquilo ali é realmente Que aquele ali é o mundo. certo. É o mundo É o que certo. é assim, né? E daí são pessoas que tu olha assim, ó, né? Eu conheço muitas, são deprimidas, pessoas depressivas, né? Elas não têm uma Vão felicidade. desenvolvendo- Até né, o rosto, a sua identidade, assim, sabe? O semblante é baixo, sabe? É uma pessoa que não se ama, não se cuida mais. Ela perdeu, né? Ela tem que... Perdeu a autoestima, É. perdeu... É bem isso. Não se conhece, né? Tá É numa bem fase, isso. provavelmente é a fase que você passou, Sim. de totalmente destruição. Vive com medo, né? Exato. Todos E a os gente dias. só consegue reagir quando a gente entender, né, que aquilo é uma coisa errada, que está errado aquilo ali. sabe? E a gente, quando a gente entende isso, às vezes é tarde demais.
Mas assim, ó, hoje existe uma rede de apoio. Isso aí, amiga, eu ia falar isso para ti. Isso, sensacional. traz isso para nós. Eu, há 45 anos, 46 anos atrás, que foi quando eu vivi essas histórias todas, você ia numa delegacia fazer um boletim de ocorrência, eles não registravam boletim de ocorrência. Porque o que eu ouvia nessa época? Um tapinha de amor não dói, porque isso. mulher gosta de apanhar mesmo, bem isso, vai bem para isso. casa cuidar do teu filho. O machismo. Eu ouvi muitas vezes isso. E muitas vezes, quando eu fui para pedir socorro, eu não ia lá porque eu achava bonito ir numa delegacia, né? Sim. Eu ia porque quando eu precisava muito de socorro. E eu fui banalizada, inclusive, nessa época, né? Porque era uma época que não tinha a rede de apoio que a gente tem hoje, gente. A gente lançou agora a Associação Razões de Viver, lançou Que é essa do livro que tu compartilhou comigo? Sim. Que eu achei muito lindo, família. Olha só, ela vai falar um pouquinho desse projeto e são mulheres, né? Mulheres com câncer que já está em estado bem avançado. Não, esse é outro projeto. Não, amada, não é o mesmo. Esse Tá. aqui que eu estou falando é uma inteligência artificial Uau. que vai atender as mulheres, tá? Se você ligar no número, estamos divulgando nas redes sociais, tá no meu, né? Tá no meu Instagram. Olha só. Que lindo. É tudo feito hoje. A pessoa não precisa nem sair de casa para pedir uma medida protetiva, para registrar um BO, para fazer uma queixa. Pode ser até de forma anônima, se ela estiver em risco, né? Sim. Olha, o que a gente orienta pode fazer tudo online, tá? Ela não precisa nem ir até a delegacia mais. Uau. Porque já tem projeto lindo. já tem todo esse aparato Sim. que auxilia essas mulheres a saírem desse ciclo, sabe? Então, não fiquem paradas. Sim. Não esperem o pior acontecer. Olha, 1.500 mulheres perderam a vida. E eu vou dizer para vocês, nenhuma delas queria isso para elas. E muitas delas perderam a vida na frente dos filhos. Meu. Como será a vida dessas crianças vendo o pai matar a mãe na frente delas? Gente, isso é Como muito será triste, né? a vida dessas crianças tendo vivenciado histórias tão pesadas, né? Então a gente também tem que pensar como é que a gente pode acolher, ajudar essas crianças, como é que a gente pode, um agressor, por exemplo, hoje já existem grupos, né, de apoio também aos agressores, porque muitas vezes né, vem de um lar agressivo, vem com problemas, né, emocionais e não sabe lidar com eles. E aí acaba que leva para dentro de casa e a família paga um preço muito alto. É bem isso. Sueli, eu falo assim, ó, quando eu vejo, né, a gente que atende muita gente, então, famílias têm bastante problema, né? E até tem também na minha família, né? E filhos, enfim, que crescem com um problema de vício de droga, né? Ou com outros problemas. Eu sempre falo assim, ó, vamos ver como foi a infância dele, sabe? Eu falo assim, eu não julga, né? Uma pessoa que é viciada na bebida, sabe? Enfim, nos vícios, né? Ou que tem um distúrbio mental, assim, que é tipo agressivo ou é irado. Eu falo assim, não, isso é muito libertador, né? Não julgar. Porque a gente tem que ver, parar e ver como foi, né? Essa criança quando pequena. Sim. Né? Como ela cresceu nesse ambiente familiar. Né? Porque assim, ó, ela foi uma criança. Sim. Então, assim, ó, ela cresceu. Né? Tem criança que não foi criança. Já cedo já foi pai, já foi mãe. Né? Tudo foi muito rápido. E daí, quando assim se tornou um jovem, né? Vem um monte de problema. Sim. Né? Com depressão, né? Tem pessoas que vêm até o suicídio, né? Porque não teve aquela base, né? Sim. Então a gente enfrenta muito isso tudo. É uma realidade muito, muito difícil para nós que somos mulheres e que temos esse olhar, né, do pensar no todo. Então a gente pensa na criança que ficou, né, no agressor que vai ficar preso pro resto da vida agora, né? Então é toda uma situação que poderia ter sido evitada, sim, poderia, se aquele agressor tivesse tido o Paralisar insight ele, né? de ter procurado ajuda.
Porque sim, eu perco, né? Eu perco o controle e me torno agressivo. Porque tu vê muitas mulheres, e eu ouço muito isso, mas as mulheres não querem, né? Porque às vezes ela não quer separar daquele companheiro. Sim. Ela é casada com ele e ela gosta dele porque ele tem coisas boas. Sim, Ele tem muitas coisas boas, mas daqui a pouco ele tem um insight e esse insight põe tudo a perder. É bem Então, isso. por que não tratar essas pessoas, né? Eu acho que a linha é muito tênue, né? Porque é um muito. amor muito grande, é uma intimidade grande, que aí, de repente, a pessoa passa do limite, né? O agressor, ele pode fazer agressão verbalmente, fisicamente, mas a linha realmente é muito tênue. E aí eu acho que a gente normaliza essa situação. Então a mulher deixa isso muito normalizado, até pela cultura. Exato, né? exato. O que eu disse antes. Porque a gente não quer denunciar. A gente quer acolher. Porque uma coisa que acontece com mulheres que passam por agressão doméstica é ter ilusão de que elas vão mudar os seus companheiros. É onde o erro maior que elas ela cometem. Sim. É onde ela acha que ela perdoando, ela vai mudar a pessoa. A gente não muda ninguém, tá? Ninguém muda ninguém. Nós só mudamos quando nós queremos mudar. Ninguém nos muda. Ninguém muda você, ninguém muda você, ninguém muda Sim, se ninguém. a pessoa não querer sair Tá. daquele lugar, nada acontece, né? Se não quiser ajuda, não vai acontecer nada. É bem isso. Eu tenho que mudar a mim e a partir de mim mudar o meu entorno. Sim. Então, também, né? Quando a gente se posiciona, né? Exato. A não permitir mais aquilo, daí a pessoa vai mudar. Só que aí eu tô num degrau tão baixo que eu não consigo nem energia para Aí onde reagir, precisa né? de ajuda, né? Precisa. Ô, Suri, traz um pouquinho. Qual que é os projetos que hoje tu tem, assim, que você tá, né? Que a gente que acompanha ali. Quais os nomes dos projetos? Né, para você deixar aqui para a família que está assistindo, para as mulheres formosas, né, lembrando, né, que esse podcast aqui, né, é onde a gente tem um projeto lindo dentro do movimento Mulheres Formosas, que temos ali várias vertentes, né, e uma delas é a Sueli com esse projeto lindo que ajuda a família, que ajuda mulheres. Então me fala o nome dos teus projetos. Olha, o projeto, o maior, eu acho que é o Reconnect, né? Se reconecte, sabe? Porque eu tenho uma palestra que se chama Recomece, que é onde eu relato a história que eu vivi. Que né? está no livro, né? Tá no livro. Olha, gente, Tá? a história da Sueli, o testemunho está nesse livro. É uma história impactante, né, amiga? Exato. A gente que assistiu a tua palestra, né, a primeira vez ali, eu falo assim, ó, que Foi forte. assim, ó, foi muito forte, né? Foi. Aquelas mulheres ali Tinha todas como. choraram. E eu que conheço ela há anos, Sim. não sabia de tão profundo assim e eu chorei muito, né? E saber que ela hoje, né, está nesse lugar incrível porque ela se posicionou, né? E através de tudo que ela passou, hoje ela ajuda mulheres, família e assim, amada, tu faz com muito amor, com muita garra porque eu te acompanho. Então tem esse projeto e qual que é o outro? Começou com o Recomece, né? E agora é Reconnect. Porque quando eu quero mudar alguma coisa, eu preciso me reconectar, Sim. me reformular, me Sim. refazer, sabe? Sim. Então o Reconnect é essa palestra de né, cuidar da autoestima, porque tudo está baseado enquanto eu me amo, enquanto eu quero O cuidar amor de mim. próprio, né? O amor próprio, né? Como eu vou fazer isso, né? De que forma eu vou fazer isso? Isso é a minha mentoria, né? Eu posso te ajudar, eu posso ajudar, né? A você encontrar... Quem vai te mudar é você. Sim. Ninguém pode fazer isso por ti. Mas eu posso te conduzir, Dá um direcionamento, né? dar um direcionamento através da mentoração, né? Da Sim. mentoria, a você encontrar esse fio dessa meada. Porque a partir do momento que eu encontro o fio da meada, eu vou seguir sozinha. Se eu estou pronta, eu amadureci e eu cheguei aqui. Então, o Reconnect é isso. É esse projeto de mentorar, né? Mentorar mulheres que precisam desse acolhimento. Uau. E desse encorajamento, desse reconnect, dessa reconstrução. E o que você deixaria para essas mulheres que estão assim, ó, paralisadas, que tem aquele medo, sabe, travada, que não consegue sair desse lugar? Qual é a frase que você deixaria para elas? Eu diria para você, dê o primeiro passo. Não fique parada. Você tem grandes motivos para sair desse lugar. E um deles se chama fé. Tenha coragem.
tenha fé, se reconecte com você mesmo e se reconstrua. Saia desse lugar, porque é possível sair sim, tá? Assim como eu saí, você pode, e tantas outras mulheres. Dani, até vou contar um relato aqui. Lá, né, a gente foi no final de semana, teve uma pessoa lá do encontro que a gente foi, de Jaraguá, Uhum. que veio falar comigo e que me disse: na primeira edição eu fui na tua palestra. Uau. E eu estava vivendo naquele lugar, aquela situação. Uau. Olha E só. eu saí dela a partir das tuas palavras. Foi assim um relato Olha que me só. tocou profundamente. Lindo, né? É lindo demais, Libertador, sabe? né? Porque olha só, são falas, né? Sim. Sim. São falas, são, né, relatos. E eu fiquei extremamente emocionada, nem imaginava que poderia ser. E no dia da palestra lá, né, na primeira mentoria que a gente teve, Na primeira edição do a Mulheres primeira Formosas. edição do Mulheres Formosas, eu me lembro que ela disse: eu vim de Jaraguá e valeu a pena eu estar aqui. Eu me lembro que ela fez isso, né? E agora, quando a gente chegou lá em Jaraguá, que ela veio me abraçar e disse, e me contou. Isso é maravilhoso, né? É Uma vida maravilhoso. transformada. É libertador, né? E é para isso que a gente É bem trabalha. isso. Então, gente, é isso que É eu para quero isso que a dizer. gente tá junto, né? É para isso que a Ajudar. gente quer dizer. Tenha coragem, e principalmente tenha fé. Tenha fé num Deus maior, não sei no que você acredita, mas tenha fé naquele ser superior que levanta todas nós. Tenha fé em você. Tenha fé nos teus filhos que estão aí do teu lado e dependem de você. Então, gente, tudo é possível quando a gente quer. E eu tenho certeza que ninguém gosta de viver nesse lugar. Isso é uma coisa que eu posso dizer para você. Ninguém gosta de viver aí. Não se convença disso. Se convença do contrário, porque você merece. Você merece só o melhor. Porque Deus nos dá a vida para que a gente seja íntegra, feliz, inteira. Então, se você não está feliz, não é desígnio do Pai. Tenha certeza disso. Uau. Sueli, obrigada. É uma honra, tá, amada, né, estar junto aqui. A honra Né? é minha. Esse sempre. projeto que tu tem, que a gente acompanha ali no Instagram, você faz parte, né, do Mulheres Formosa e tem ajudado aí muitas mulheres. Amém. Tá bom? Obrigada Seja. mesmo, tá Amém. bom? Muito obrigada. Deus que agradeço. Olha, família, os projetos delas são lindos, né? Depois a gente vai deixar aqui o @ da Sueli, né? Para você, mulher, né? Que tá passando, às vezes, por situação, né? Que a gente que tem um movimento ali, então a gente acompanha muita família, mulheres que vivem, né, em lugares que não conseguem sair, né? São mulheres que estão machucadas, feridas, travadas. Eu convido você a participar do Mulheres Todas Formosas. Nós temos, né, como eu trouxe ali no início, o Mulheres Formosas tem várias vertentes, né? E uma delas é o projeto da Sueli, mas lembrando que a primeira de todas é você acessar sua real identidade. Quando a gente acessa a nossa real identidade, quem nós somos como filha amada, ninguém mais faz isso com a gente, né? Aquela mulher comigo, graças a Deus, né? Eu sempre tive uma vida assim maravilhosa, né? Uma vida assim que eu não posso reclamar. A gente passa, né, por altos e baixos, mas nunca passei por esse tipo de situação que a Sueli trouxe para nós ali, que ela acompanha essas mulheres. Então, quero aqui agora convidar, né, essa pessoa incrível também, essa líder, essa mentora, essa empresária aqui de Camboriú, que é a doutora Jéssica Murara, né, que é empresária, empreendedora de uma clínica maravilhosa, que eu falo que não é só uma clínica, é um hospital de dente, que é a Oral Unique, que fica aqui em Camboriú. Doutora Jéssica Murara, é uma honra em ter você aqui conosco. Eu quero que você traz um pouquinho, né, sobre a tua missão, a gente que caminha junto, né, ela é linda, né, você poder ajudar tantas mulheres através da sua missão. A Oral Unique, né, que é um negócio que realmente eu tenho aqui em Camboriú, que foi o que nos conectou também. Sim. Eu digo que é como se fosse um canal. Ele foi um canal na minha vida para me conectar com Deus, porque como eu sempre fui muito esforçada e focada no trabalho, no conhecimento, e fazer acontecer, né, atingir o sucesso profissional, sempre fui muito motivada nesse sentido. Ele sabia que era o lugar que precisava para se conectar comigo. Então eu digo que é um canal para eu ter chego até aqui.
Uau. E nesse caminho, eu percebi que realmente eu tinha um posicionamento. Através da minha coragem, eu escolhi olhar para mim e me posicionar. Então, olhar para dentro e não ter medo me fez estar onde eu estou hoje e perceber que isso não é o comum. Né? Então, a mulher que ela tem uma carreira, independente de ter uma empresa ou não, mas tem um trabalho e não se posiciona como líder da sua própria vida, tanto em casa quanto no trabalho, porque não adianta a gente ter sucesso profissional Bem e não ter sucesso na vida pessoal. Um conecta com o outro, É bem né? Que é o isso. que eu falo. Somos uma só carne, né? O marido e a mulher, né? E eu percebo nosso- essa falta. Eu percebo essa falta, que para mim era algo que, vamos dizer assim, foi com facilidade, Sim, talvez por causa do meu perfil, da minha criação, coisas que me trouxeram até aqui, né? Minha experiência. sim. Mas principalmente por eu não desistir. Então, desistir nunca foi uma opção. Eu sempre falo que a gente tem o plano A e é o plano A que a gente vai executar. A gente não tem outro plano. A gente pode até mudar a rota, mas nós vamos chegar naquele plano e vamos fazer acontecer aquele sonho. Sim. Uau. Amada, dizer assim que eu te admiro muito, né? E a nossa conexão, né? Como tu falasse, né? A gente já se conhece o quê? Uns 7 anos, né? Uns 7 Foi pelo anos. trabalho, né? Foi Quantas pelo mulheres que trabalho, são conectadas pelo né? trabalho, pelo Sim, serviço, é né? o que eu falo, né? O estúdio, ele foi algo, né? Que ele, né? 19 anos, que ele me preparou para essa missão, para esse chamado, né? Que eu amo esse chamado, amo, assim, eu sou apaixonada. Até porque eu gosto de falar bastante, né, gente? Quem anda comigo, né? Foi a tua vivência, Sim. né? A tua experiência, a conexão com Sim. essas mulheres que te trouxe até Sim, aqui. e trabalhar, e ali, né, muito, nessa, imagina, gente, né, em 19 anos eu atendi muitas mulheres, muitas, né, então assim, ó, ali a gente chorava junto, eu falo que eu era psicóloga, psiquiatra, psicoterapeuta, sabe, também orava, Tudo. né, meu Deus, assim, foi uma escola para mim, né, eu creio muito que foi um preparar de Deus para minha vida, né, para que hoje eu vivesse algo maior nele, né, e... Eu acredito que essa foi a minha história com uma clínica também, né? Olha, Ser dentista, sim, bem atendendo. isso, bem isso. E eu brinco também que, assim como era ali o teu estúdio, é ainda, Sim. em algumas, Sim. eu sinto isso lá dentro, né? Sim. Então, dentro da clínica, a gente sabe que a gente não é só o dentista. A gente Sim. não tá só restaurando o dente, o sorriso. Sim. A gente tá restaurando vidas. É bem isso. Então a gente também É além psicóloga, disso, né? A gente É. também trata, a gente faz toda essa conexão, porque a gente transforma vidas lá É dentro, bem isso. através do nosso serviço. Eu ali no estúdio, né? Então, assim, ó, né, a gente toca na identidade da mulher. E eu vou falar assim, né? Quem era a Daniela, né? Há 10 anos atrás, né? Eu era, sim, muito ambiciosa. Sabe? Tudo era meta, né? Tem que ter, né? Tinha que bater aquela meta para entrar aquele X por mês. Então era muito trabalho, né? Teve dia assim de eu entrar às 7 da manhã e sair às 4 da manhã. E o meu primeiro ministério, que era minha família, eu deixava em último. Mas eu falo assim que Deus ele é tão maravilhoso em resgatar, né? Que eu passei alguma situação que eu acredito que Deus permitiu para me trazer para dentro de casa. Para falar assim, ó, esse é o teu primeiro ministério, né? Porque não adianta lá fora eu cuidar de todo mundo e a minha família, né? A gente conversou sobre isso. Conversamos e sobre o que isso, realmente já aconteceu comigo. A gente conversou sobre isso sábado em Jaraguá, né? Sábado em Jaraguá, família, em Jaraguá do Sul, né? Aconteceu a primeira edição Mulheres Todas Formosas e foi maravilhoso, né? Sei que Deus tem grandes coisas para aquele lugar, porque Ele não une somente pessoas, mas sim propósito. Como aqui, né? Nós aqui, olha só, né? Que propósito lindo, né? Com essas mulheres empreendedoras, eu falo que são empreendedoras em foco, né? Com fé, com determinação, que cumpre a sua missão, o seu chamado dentro do empreendedorismo. Porque eu falo assim, o empreendedorismo é fácil? Não, não é fácil. Né? Lidar com uma equipe, com um funcionário. A doutora Jéssica, né, por exemplo, ela traz a mentoria, né, amiga? Compartilha um pouquinho a tua mentoria, né, sobre liderar uma empresa. É que assim, o que acontece? Como você falou, sempre queria bater a meta, o sucesso. Que quando a gente tá num lugar onde a gente almeja chegar em algum lugar, e tá tudo bem a gente ter ambição e trabalhar Sim, com isso, sim, porque sim, isso sim. também nos sustenta Sim, de uma sim. certa maneira, né?
A prosperidade, ela faz parte da nossa vida para Sim. alcançar um conforto, Sim. para ter, enfim, fundos pra gente realizar coisas Sim. também. Porém, Viver uma vida plena, né? viver uma vida Sim. plena. E o mais incrível é que nisso a gente se perde. Que é o fato de a gente ter o trabalho, às vezes... Trabalhar demais. trabalhar O demais, o demais, o priorizar demais. muito o Sim. trabalho. É bem isso. Então, assim... Que foi o meu caso. Que foi o meu caso também. Provavelmente na mesma época ali Sim. que a gente se conheceu. Porque automaticamente a gente se atrai por isso também. É. Mas quando a gente chega nesse lugar, a gente vê que aquilo tudo não vale a pena. Não. Né? Porque a gente investe muitos valores, Uhum. a gente vai mudando e isso vai... Eu acredito que, assim, muitas amigas eu tenho, Sim. muitas mulheres hoje em dia passam por isso, de não ter esse propósito. Sim. Então, o trabalhar, empreender, o liderar com propósito muda. É diferente. É diferente. Você É olhar diferente. para dentro, você resgatar a tua voz, você não se calar, trabalhar com um objetivo, com um chamado, com um caminho, para que isso vale a pena. Não trabalhar pelo dinheiro e Sim. só por isso. A gente precisa estar inteiro para entregar, né? o que Se a precisa. gente vira Porque refém. se a gente está pela metade, a gente não vai conseguir. Sim, É, E quando a gente entregar, né? trabalha É só bem pelo isso. dinheiro, não tem fim. É Porque bem a isso. gente sempre quer mais. É bem isso. A gente não chega na linha de chegada, né? Não Eu tem... tive uma época da minha vida que eu trabalhava pelo dinheiro, né? Dinheiro, assim, quanto mais dinheiro, mais eu queria. Como tu falasse, não tem fim. E chegou um tempo assim da minha vida, eu disse, não, tá tudo errado, né? Isso não tá certo. Porque assim, ó, a gente precisa trabalhar, mas trabalhar com propósito, né? Sobrevivência é uma coisa. Né? Com aquele chamado, gente, é tão maravilhoso. Então foi onde eu tive um encontro profundo com Deus. E através de algumas situações que aconteceram, que eu acredito que foi permissão dele para ele. Dani, para, respira, volta. Por quê? Porque como eu trouxe ali, né? Nosso primeiro ministério é a nossa família. Né? A gente tem que cuidar da nossa família, da nossa casa, né? É muito fácil a gente inverter. É né? bem A gente isso. colocar o trabalho e depois a família. Porque eu tenho, porque eu preciso, porque a minha empresa, meu cliente está lá. Né? Então a gente vai, o quê? Abrindo muito espaço. É bem Muitas isso. deixas e a gente se perde. A gente se perde no pessoal, no CPF, na pessoa física, na identidade, na sua voz interior, que é o teu principal motivo de existir, É né? De bem estar isso. nessa vida para isso. É E bem é realmente esse trabalho que eu faço, de olhar para dentro. Sim, De olhar primeiro pra gente, sim, para poder se posicionar então. sim. Porque não tem como uma empresa ser bem-sucedida se você não está bem consigo mesmo. Verdade. Né? Então uma coisa transparece a outra. Se você tá bem, se você entende o teu lugar, sabe por que você faz aquilo, qual que é a tua visão, o teu valor, a tua missão, por que a tua empresa existe, o que você ajuda na vida das pessoas com o teu trabalho. É bem isso. E aí faz sentido para você acordar todos os dias e colocar aquilo em prática. Exato. E Deus realmente ele me ensinou isso no trabalho e me excluindo do trabalho, mexendo na minha saúde. Então vários olha momentos só. foi na minha saúde, onde tinha que parar. Né? Então os outros... De alguma forma outros ele nos pontos- para, né, amiga? ele parou na saúde, você viu que não tinha como eu continuar trabalhando Sim. sem conseguir. Sim. E aí foi onde eu comecei a perceber que a gente precisa dessa conexão de uma vida pessoal para ter uma vida empresarial com sucesso, com posicionamento e de você não se calar, que é o sentido do quê? Por que uma mulher, teoricamente, ela precisa ser líder? Porque eu acho que toda mulher precisa ser líder de si, da sua própria vida. Por que ela precisa disso? O que eu penso de ser líder é você não se calar. Sim. Porque, como a Sueli falou, Sim, também é para ela. Ser líder é se posicionar. Sim. É falar. Sim. É dar voz a Sim. você. Na Sim, identidade. sim, sim. Né? São vários momentos. Sim. Ser líder da nossa família, Sim. porque a gente tem um significado e tem um porquê de estar ali inserida na nossa família. Sim. Na nossa empresa, no nosso trabalho, a gente faz isso por um porquê. A gente tem um sentido de estar fazendo isso para a sociedade e para as outras pessoas. Seja vendendo um produto ou fazendo um serviço, né? Como no caso da Mary, da Mo. Então, esse sentido, ele faz tudo valer a pena. E a gente percebe que as coisas começam a se conectar. Sim. Uma mulher, para mim, né, ser líder é aquela mulher que edifica a sua casa. Uma mulher que edifica a sua casa, ela edifica tudo na sua vida. Porque assim, ó, amiga, eu trago sempre a família, porque eu vivo isso. Né? Como eu falei ali, quando eu buscava o
o dinheiro, bater meta, e eu quero aquela ambição. Eu me perdi sim, eu perdi a minha identidade. Né? Então, quando eu passei por alguma situação que Deus permitiu sim para me resgatar, né? E eu sou grata por isso, porque Ele me resgatou a minha identidade. Então, assim, ó, eu falo, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E quando eu comecei a edificar a minha casa, né? Aí eu encontrei o meu lugar em todas as áreas da minha vida. Né? E isso é maravilhoso. Né? Para você ver como que a liderança começa em casa. Sim. Né? Começa na família. Para você saber quem é a Dani. É isso aí. Pra daí você ter uma liderança no teu trabalho, na tua isso empresa. Agora, não adianta você ser uma líder na empresa e não estar bem em casa. Não estar bem em casa. Não vai, não vai, né? Não vai. Não vai fluir. Não vai. E vai ter... Porque tudo, enfim, né? O nosso primeiro mas eu minuto... acho assim, que como a gente... E tu vê, é tão claro isso, que na Sim. Bíblia está escrito, Sim. né? Em todos os lugares já está, isso vem, né? Desde que o mundo é mundo. É que a mulher foi dado a honra de gerar uma vida. Sim. Tu entende? Sim. A dádiva, né? Então ela precisa Nós gerar entender, filhos. a Sim. mulher precisa, nós mulheres, né? Digo nós, Sim, digo nós. a mulher, nós todas, que a partir de nós tudo acontece. Sim. Então nós somos o esteio, sabe aquela brincadeira do pau de fita, que tem um pau assim, que fica todo aquele corpo dançando em volta, né? Que tem no folclore. Eu acho que a mulher é aquilo ali. A mulher é aquele esteio que fica ali sustentando tudo aquilo que está na A volta mulher é o dela. pilar de uma casa, né? Por conta Mulher é dela o pilar. ser, entendeu? Dela carregar Eu a falo, o semente da homem, vida. ele é o sacerdote, né? Mas a mulher, ela é o pilar, né? Mas Ela é aí, que sustenta, Exato. ela edifica seu marido, a sua casa, seus Eu vejo filhos. dessa forma. Eu vejo dessa forma também, concordo contigo. E eu acho que a mulher que faz isso e é plena Sim, nessa vida é maravilhoso. sim, E a mulher que tem sonhos maiores, né? Que quer Sim. ter uma carreira profissional. Ela que consegue. quer Eu se falo assim, ó, sentir viva, sim. que deseja fazer algo. Uhum, E aí vem principalmente a parte que eu atuo, uhum, né? Porque se ela é tudo isso, e uhum. graças a Deus que seja, que nós também sejamos, Amém. se a gente chegar no trabalho e não estiver conectada, a gente vai estar perdida. Sim, Né? Porque você tem a opção de ficar em casa e cuidar da sua família e não ter uma Sim. renda profissional, né? Ou ter outro tipo de carreira, como é uma que você tem hoje com esse propósito, Sim. querendo ou E não, também parte a do teu mulher, trabalho, e também a do teu mulher, eu ministério. conheço muitas empresárias que elas conseguem manter a sua casa, servir a sua família e a sua empresa, Isso. né? Isso é maravilhoso, né? Eu, por exemplo, hoje eu cuido da minha casa, a gente tem a empresa que é Toda Formosa, né, que é uma marca nossa própria. Eu faço muitas coisas ao mesmo tempo e consigo, e tá tudo bem. Porque assim, Só ó, que tem mulheres que não, né? É. Que não conseguem. Não. sim, elas precisam acessar Elas esse... precisam de acessar- propósito, É. de entender o porquê. É. Precisam de acompanhamento, gestão do tempo. Uhum. Precisam de um posicionamento, saber o que fazer, em qual momento. Então, é toda esse agregado de fatores Uhum. que muitas mulheres estão perdidas. Muitas mulheres se sentem perdidas no trabalho, na carreira, né? Sim. Dentro da sua empresa. E levam esse problema para casa. Uhum. Né? Muito vem do ramo, vem da parte profissional. Uhum. Tem um livro da Bíblia que eu amo, que é o livro de Provérbios, né? Que ali eu amo esse livro, porque ele nos ensina, né? E ali tem a mulher empreendedora, né? Que é o capítulo 31 e versículo 10 em diante, que fala da mulher empreendedora. E o livro de Provérbios, ele fala, né, da mulher empreendedora, da mulher do lar, a mulher, né, que serve a sua família, que serve o seu marido, né? Isso é maravilhoso. E e como tu falaste, né, tem mulher que consegue, né, e tá tudo bem. E tá tudo E tem bem. aquela mulher que não consegue, né? Que o Mulheres Formosas, nós temos, né, essa vertente que nós vamos ajudar a essa mulher a se encontrar, né? Dentro do seu lar e na sua empresa e conseguir fazer tudo. Porque, como a gente trouxe no início, nós estamos aqui uma para ajudar a outra. Né? E a questão do trabalho na empresa é exatamente isso. É ela conhecer o nível de maturidade da sua empresa. Sim. É poder trabalhar para crescer e impulsionar a sua Sim. empresa, o seu trabalho. Então, eu digo assim, você pode ter a tua empresa sozinha. Sim. Pode ser uma só no teu trabalho. E você pode ter um colaborador ou mais. A partir daí, você já é uma líder. Só que, será que você está se posicionando como líder? Né? Será que você se permite viver esse lugar que Deus te deu? É verdade.
Então, é esse trabalho que eu acredito que muitas mulheres precisam. Porque isso, para mim, foi algo natural. Só que quando eu compartilhava e comecei a mostrar como eu fazia, o que eu fazia, muitas mulheres me falavam, você faz isso? Como? Por quê? E aí eu comecei a perceber que era uma deficiência na vida da mulher, de não saber como executar coisas dentro do trabalho, de não saber como fazer, por exemplo, um manual de cultura para os seus funcionários, não saber como gerir o tempo, a sua rotina, as suas funções dentro da empresa, de se sentir sobrecarregada, de ir para casa com muita coisa. E de não ter feito tudo aquilo que precisava. E aí vai realmente sobrecarregada, exausta. Sim. E não consegue... E acaba se frustrando também, né? Totalmente, levando tudo isso para casa, né? Essa energia ruim também tudo vai junto. Como que a mulher vai ser ali edificar a casa se ela não tá bem no trabalho? É bem sabe? isso, E daí entra, né, Amada, tua mentoria, né? A gente teve a tua mentoria na terça-feira passada. Eu vou falar assim que, né, eu vivo o meu posicionamento, eu vivo o meu chamado, mas como a gente aprende, né? Eu ali te escutando, eu digo, uau, né? A gente aprende, amiga, né? Sobre isso. Essa mentoria a gente traz um pouco de tudo, né? Traz como contratar, como ter autorresponsabilidade, que foi que a gente comentou, com dicas de livros também. Como você vai lidar com vendas, como que você vai fazer reuniões, enfim, tem muita coisa, né? É maravilhoso. Tem tanta coisa pra gente fazer, e essa mentoria é incrível. Então, é um trabalho mais específico, né? Na palestra a gente fala mais das dores, de como que você lida, para você refletir mesmo como que é dentro da sua empresa, qual que é a tua atitude, a tua posição dentro da empresa. Mas a mentoria, ela traz pra gente já ir inserindo esse conhecimento e difundindo, né, essas coisas que eu aplico e tenho como experiência. E também é uma troca, né, de conhecimento ali com todas que estão ali também. Foi bem incrível. E vai ser ainda também, mas... E já deixa aqui o meu convite para você que quer fazer essa mentoria. A gente tem ali, a gente vai estar sempre colocando ali no Instagram as próximas datas. E é maravilhoso, porque é um divisor de água, né, Amada? Divisor de água. A gente aprende tanto uma com a outra, né? Eu estava lá e eu aprendi muito. É sobre isso, né? Sobre isso. Já quero compartilhar aqui com vocês também, né, que a doutora Jéssica Murara, né, ela está aí lançando, né, o segundo volume do livro Mulheres Imparáveis. Amiga, eu tô curiosa para ler o que tu vai trazer nesse livro, né? Tô fazendo assim, de uma maneira bem especial. Uau. Eu não queria trazer algo para aplicar, Sim. para líder aplicar, porque isso a gente já tem na imersão, Sim, tem na sim. mentoria, né, um passo para ser líder. Sim. Mas o objetivo ali é contar um pouquinho da minha história, Uau, que eu passei, né, nesses o teu anos testemunho, né? Testemunho. Que bênção. Pra criar Sim. essa conexão, essa experiência, porque se a gente tá na posição que a gente está, a gente também tem que ser humilde para dizer que passamos por muitas situações. Sim, como sim. a Sueli teve a dor dela, a história Até dela. porque a nossa vida, o nosso testemunho edifica a vida de outras pessoas. Não, Vai ajudar muitas mulheres. Eu tive essa dor para poder perceber que muitas fique mulheres claro, precisam né, disso. que a gente continua errando, tá? Com Não, certeza. eu, por exemplo, não tenho a menor pretensão de dizer que eu sou certa, sou correta. Não. A gente todo dia somos aprende, seres, a gente é né? ser humano. Todo dia a Eu gente falo, aprende coisas novas, a gente cresce, a gente... O líder, a mulher que é líder, ela não é a mais inteligente do trabalho, do negócio dela. Ela é a que decide se posicionar. Sim. Ela ouve, olha pra dentro e se posiciona e faz a sua voz realmente ressoar na sua vida e no seu trabalho. Uau. Perfeito. Doutora Jéssica, qual que é a mensagem que você gostaria de deixar para a mulher que está assistindo esse podcast? Eu vou deixar hoje uma mensagem para você, mulher que está em casa, não se calar, usar a sua voz para posicionar dentro da sua vida e atingir o lugar de liderança dentro do seu lar e da sua empresa. Uau! Obrigada, tá, por tudo que você por trouxe aqui para aproveitar nós. ainda e trocar experiências agora. Foi uma honra em ter você aqui, né? E é uma honra a gente caminhar juntas, né? A gente tem caminhado tantas juntas aí, né? Tão maravilhoso, né? Obrigada pelo convite. Tivemos Uma ali em honra Jaraguá estar do com Sul você. final de semana, né, Sueli? Sim. Foi maravilhoso sim, saber que Foi extraordinário. que o nosso testemunho, né, tudo que a gente carrega, a gente consegue ajudar outras mulheres. Como a Sueli trouxe ali no início, né, que uma mulher de Jaraguá do Sul, né, que teve no primeiro. Exatamente isso. Quando você falou, eu lembrei que eu também tive essa experiência, essa experiência de ter vindo falar. Acho que também não
só outras mulheres aqui do movimento Toda Formosa também, da imersão, mas algumas também me falaram, inclusive a Samara, que esteve com a gente, Sim. que foi uma pessoa que ouviu a primeira palestra sobre o medo, Sim. sobre a coragem, porque Ela não ter compartilhou. medo, e de empreender, né, de realizar o seu sonho, de conquistar aquilo que Deus colocou no teu coração. E é incrível, né? Porque incrível. daí você fala, essa troca, mas você não imagina que atinge realmente a vida real daquela pessoa. Sim. E aí depois que ela faz o movimento baseado no teu incentivo, no teu insight, na tua experiência, e ela pega aquilo pra si, executa, e dá super certo, feliz da vida, e vem falar... Meu Deus, aí dá vontade de trabalhar com isso pra sempre. É bem isso. É tão maravilhoso, né? Eu sou muito A gente grata, poder, né? muito grata, porque tenho tido alguns Sim. testemunhos e isso me enche de gratidão. É maravilhoso. Porque é uma mulher, é uma mulher que parou É o de que nos sofrer, move, né? É o que nos move. É o que nos move, né? Tão maravilhoso. É gratidão. Eu- é a palavra. Eu hoje, assim, eu vivo muito esse lugar, né? Lá em casa eu tenho o meu secreto, onde eu tenho a minha escrivaninha, meus livros, a Bíblia. Então, assim, eu vivo muitas coisas, amiga, assim, sabe? Ali naquele lugar, né? Com muitas mulheres. Muitas. É tão maravilhoso poder ajudar, poder servir, chorar com elas, direcionar. É maravilhoso. Porque Jesus, ele veio para isso, né? Para servir, né? E eu tô aqui para servir. Então, é uma honra, tá, amiga? A gente tá aqui junta. E é só o começo, né? Porque tem muitas coisas nascendo aí e vindo aí. Agora, vamos aqui apresentar essa pessoa maravilhosa, que é uma amiga de aliança, também vocês todas, né? A gente caminha juntos. Que é a Rosemary Porto, né? Uma empresária maravilhosa, com propósito, porque eu falo assim, ó, a padaria, o estabelecimento dela, gente, não é apenas uma padaria. Né, quem vai lá, e eu vivo com a Mary muitas coisas, né, amiga? A gente vive muitas coisas no secreto, e a Mary, ela é a missão dela, né? Ela entendeu que o chamado dela é lá dentro, porque ela é uma mãe, ela cuida, ela zela, né? Ela ajuda aqueles funcionários, ela ama, ela abraça, sabe? Eu admiro muito ela, né? E somos, então, fala aí, amiga, te apresenta. Boa noite mais uma vez, né? Olá para todos mais uma vez. Eu sou a Mary, né? Da panificadora e cafeteria Mary com Deus Pai, né? Uau! O nome já fala tudo, né? O nome já fala tudo, porque eu falo assim, quando a gente vai lá tomar um café, né, amiga? Meu Deus, amiga, é muito bom. Um nome que foi revelado para mim no meu secreto com Deus, né? Verdade. Para quem não sabe, né? Até sexta-feira, dia 2 de maio, completou 2 anos que a gente assumiu a direção da padaria. É uma padaria que já tinha há 10 anos, né? A antiga panificadora Campos. E eu vim há um tempo ali carregando o nome, porque, né? Achei, não vou mudar, porque é um nome já conceituado, de excelência, né? E fui... E foi levando, né, amiga? Mas só que tudo é um tempo, né? Tudo é um tempo, né? Tudo é um tempo, tudo é uma estação. E eu precisava, e foi importante, foi muito importante, sabe? Até porque, assim, isso ali já era uma promessa de Deus, já era um sonho de tempo, Sim. mas que estava adormecido, eu já nem lembrava mais desse sonho, né? E eu trabalhava na pizzaria Campos, né? Comecei lá gerenciando pro Eduardo, né? E quando ele inaugurou a pizzaria, foi uma pessoa orar, né? Uma mulher orar, e ela olhou para mim, eu fiquei acompanhando a oração, mas não disse absolutamente nada. Nunca tinha visto ela, nunca tinha visto ela. E ela olhou para mim e disse: filha, o teu sonho vai se realizar. Deus não esqueceu do teu sonho, do que você pediu para ele. Olha só. Mas assim, eu nem lembrava mais que era esse sonho. E tudo bem, né? Sai, amém, recebo, né? E passou-se, trabalhei ali 1 mês e pouco com o Eduardo, até que chegou um dia, ele me telefonou e disse: Mary, tu tá em casa? Eu disse: tô. Ele disse assim: tu pode vir aqui na padaria? Eu disse: tô indo. E na minha cabeça era algo com a minha mãe. Sim. Né, que eu sempre muito preocupada com
Sim. a mãe com família e tal. Eu saí, deixei casa aberta, eu tava com o carro em casa. Parece que fui eu tô vendo. Aham, eu fui a pé, cheguei lá. O que foi? É a mãe, porque Aham. a padaria, né, Sim. fica na sala da minha mãe e a minha mãe mora em cima. Eu disse assim, meu Deus, quer ver que a mãe tá caída por lá, alguma coisa, né? Que ele ainda perguntou assim, ó, o Rafa tá contigo, que é o meu esposo, né? E eu disse assim, não, ele, então tu pode vir aqui na padaria. Daí tipo assim, ele não queria me dar a notícia, né? Cheguei lá, o que foi? E a mãe, não, calma, senta. Aí começou a conversar, olha, Mary, eu queria fazer uma proposta pra ti, queria te vender a padaria. E eu disse, tá. E ele, assim, falou, mas, assim, ele chorava, porque, imagina, eu acompanhei o processo dele ali, sabe? De quando ele começou. Então, assim, pra ele, era um filho, Sim. né? E eu disse assim, Eduardo, tipo assim, uma coisa, tipo, não tava nos seus planos, né? Eu disse, bom, Foi assim, né? Uau, vamos já lá. que rápido, tipo né? assim, eu não vou te dar nenhuma resposta agora, vou conversar com o Rafa e tudo mais. E depois eu converso contigo. E aí foi rolando outras conversas ali, né, gente? Foi conversando umas coisas, tá? Fui pra casa, conversei com o Rafael, não, como, né? Eu disse, pois é, eu não sei também como mais, né? Ai, não, mas tu acha e tal. Até que tá, vamos. Nasceu a padaria. Nasceu a padaria. Fui pra lá com aquele medo, né? Mas eu disse assim, Natural. Eu sempre falo assim, ó, que o medo não vem de Deus, né? O medo, ele é gente, ele é a primeira É o seta que nos trava. que o né? inimigo Paralisa, lança né? para nos paralisar, né? Pra gente não Paralisa. viver as promessas, o propósito que Deus tem pra nossa vida. mas quando a gente não tá alinhada, Firmada ali, na rocha, né? a gente vive isso, né? Vive esse medo. Sim, né? natural. E até, assim, e até também, amada, para quem tá alinhado, né? Isso, Passa sim, por sim, isso. passa, Porque faz né? parte da vida, Sim, né? A gente só não pode ficar estagnada na linha de conforto. É bem isso. Tem que ter coragem e avançar, seja o que Deus quiser. Que foi o que tu fizesse, né, Mary? Isso, daí coragem, avançou, né? foi e fomos ali. Daí carregamos ali o nome Campos e chegou um momento que eu disse assim, eu queria tanto, assim, pôr alguma coisinha minha aqui, né? Porque a gente pegava... A tua identidade, isso, né? Aquilo que Deus te deu, né? Ele me Tomar fornecia posse, sim. todo o produto, Sim, né? sim. Então eu pegava dele e revendia, né? Eu disse assim, mas eu queria tanto, né? Uhum. Aí eu comecei, eu digo assim que o meu, o meu impulsionamento, eu sempre fazia um bolinho de milho que todo mundo gostava, Sim. né? Em casa, visita, tudo mais. Tudo começou com os bolinhos caseiros da Mary. Os bolinhos caseiros, os bolinhos caseiros de caseiro de milho, né? De paçoca, né, amiga? Isso, E daí, mas assim, achasse mesmo, comecei a fazer o bolinho de milho. E aquilo foi indo, e foi indo. E foi crescendo. Eu disse assim, agora eu vou começar a fazer os outros. E outros. E outros. E fui, né, dando o meu jeitinho ali. Fui trazendo Colocando a tua a minha identidade, né? identidade para bem aquele isso. local. Tá. Aí eu botei Campos Mary, né? Campos Mary. E ficou. Aí contratei uma confeiteira, ela começou a trabalhar comigo, fomos fazendo os bolinhos. Aí um dia eu lembro que eu tava lá com ela, né, mas dividindo entre lá e a padaria, né. Aí ela assim, a padaria precisa de ti, o teu sorriso muda, né, muda aquele ambiente, a tua presença, ela muda aquele ambiente. Sim. Tá, estamos lá na padaria. De repente ela sai. A Mary tem que ir pra confeitaria. Eu disse, tá. Mas tudo Agora uma vou ter permissão de que Deus, né, amiga? A gente esquecer- caminhou no secreto ali, foram 4 meses, eu marquei. 4 meses, amiga. Eu vou ter que esquecer um pouquinho da padaria. Fiquei lá, ficava sozinha. E a partir dali eu comecei a fazer o devocional. Sim. Todas as manhãs. Porque ali eu tinha aquele tempo para fazer isso. Enquanto lá na padaria eu não tinha. Olha só. Na verdade, Deus queria falar contigo, né? Então, assim, é aquilo que eu falo, né? Muitas vezes o Senhor vai permitir alguma situação na nossa vida, né? Para nos resgatar e falar conosco, né? E foi nesse tempo, né? Que essa tua confeiteira, eu lembro,
né, que ela acabou saindo e tu, né, Dani... E eu fiquei bem Ela apavoradinha. ficou meio desesperada, amiga. Ela disse, Dani, e agora? É porque a gente sente que é dependente Sim. de um funcionário, Sim, né? eu que a disse, gente não é amiga, capaz, ou que a gente vai ter que... O que a gente vai fazer? E eu disse assim, amiga, né, calma, né, o Senhor está no controle de tudo, confia nele. Então a gente teve muita mesa, a gente conversou, né, direcionamento. E foi ali que o Senhor revelou, porque ela entrou na intimidade com ele. Ele queria o que? Intimidade. É. E aí nisso a Dani, né? Olha, Mary, eu acho que tu tem que trocar o nome, tu tem que trazer a sua identidade, tu tem que, né? Ah, mas eu não vou mudar porque Campos, né? Ai, vai que, né? E aí Deus vem. E eu me disse assim, ó, revela. não, eu disse assim, Jéssica, eu falei assim, amada, tu tens que viver aquilo que Deus te deu. A tua identidade, né? Porque eu sei que tu tem muita gratidão a eles e tu vai ter para sempre. Até o meu Só que assim, ó, algo que Deus te deu, você tem que receber a tua identidade, porque senão tu não vai viver aquilo que o Senhor escreveu Que no é o livro da tua legado, né? vida. É o legado da tua empresa. que- Que a bem empresa que já é tua. Né? Então tu tá ali todos os dias, Sim. tu tá construindo. Isso. bem- Então não tem Enquanto a como. gente não se apropria, Não né, da recebe. ideia, não se apropria do negócio, não se apropria da própria vida, que é o posicionamento que a Dani fala. Não, E eu não- acredito não- que é não esse rola. dessa intimidade também, né? Que foi o que Eu você sempre passou falo assim, a ter, a né? intimidade, Gerar essa confiança. a intimidade, né? Eu sempre falo assim, ó, quando a gente abre os nossos olhos, né, de manhã, quando a gente tá lá na cama, né, abrir os olhos, primeira coisa assim, eu falo, Senhor, obrigada por mais um dia de vida, obrigada pelo milagre chamado vida, porque é um milagre, milagre. né? A gente vai dormir e não sabe se vai acordar. Verdade. Então, é ser grato já começando por aí. E depois, assim, né, ter um momento de leitura da palavra, né, de conexão, devocional. Lá em casa, né, meu esposo está aqui nos bastidores, todos os dias de manhã, amiga. Né, a gente tem um devocional, a palavra, o nosso café, o nosso momento junto. Para começar aquele dia assim. E sabe o que eu falo? Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje? Eu convido para ele estar comigo, né? Porque assim, ó, isso se chama intimidade. E na intimidade é que ele nos revela, né, o que ele quer, né, o que ele está pedindo, né, dando direcionamento. Isso é maravilhoso. E foi o que aconteceu, né? É. O Senhor permitiu essa confeiteira sair, né? Eu acompanhei ali para ele trazer para a intimidade com ele, né? Onde se posicionou. Para ele poder revelar pra Revelar, mim o nome que ele queria. E não era só o nome. Muito Hoje, mais, né, né, amiga? Hoje, quem vai lá tomar um café vai encontrar ou um devocional em cada mesa ou o livro É das Mulheres lindo, Imparáveis, né? Maravilhoso. E quantas pessoas chegam lá e falam, ai, tu tá vendendo? Eu disse, não. Pode ler, pode ficar à vontade. Ai, que legal, eu sempre queria comprar, mas nunca tinha folhado, nunca, né? E daí, de repente, tu vê a pessoa tá lá e, né, tem a momento aí, vem a conexão, que talvez não iria ter, né? Ou desperta a curiosidade, né? Como diz, muitas pessoas não vão Na ter intimidade, eu digo, na intimidade que ela teve com Deus ali, quando o Senhor trouxe ela para esse lado da confeitaria, né, na intimidade, ali o Senhor revelou o nome da padaria, né? Deus revelou para ela colocar em cada mesa um devocional, né? O livro. Porque quantas pessoas... Mas eu conheço muitas pessoas que não fazem devocional, nem conhecem devocional, né? Que vão chegar naquele lugar, né, desanimado, né, às vezes o casamento balanceado, né, querendo acabar com tudo, enfim, cada um na sua área, passando por algo, né, que não tá legal, mas que vai sentar naquela mesa, vai tomar um café e vai abrir aquele devocional, uma palavra muda tudo, né? Então, assim, ó, isso é maravilhoso. Também, além desse momento, é a semente. Sim. Porque aquilo vai despertar a vontade Sim. de talvez ela querer Sim. esse momento mais vezes. né? Igual você, né, amiga? A Jéssica, gente, eu falo assim, ó. A gente começou a caminhar junto. Quando Deus trouxe ela nas minhas orações, eu falei assim, ó, Senhor, a doutora Jéssica, olha, né? Aí veio a religiosidade. Eu disse, mas ela não é cristã. Olha eu. Aí o Senhor falou assim, ó, filha, olha a religiosidade. Porque por muitos anos eu vivi numa religiosidade, né? Nascida numa igreja que era muito com muita doutrina, rótulo muita nos doutrina. limita. Sim.
E daí, sabe, eu fui libertada, graças a Deus, né? Porque Deus, ele não é placa, né? Ele não, né? A religiosidade não vem dele. Porque a espiritualidade não depende de religião, né? A É espiritualidade sua depende... intimidade, é sua fé com ele, né? A gente tem independe. que ter assim, uma igreja para a gente se, né, se congregar com os irmãos, ter um momento. Isso é muito bom, porque a gente precisa disso. Nos faz né? bem, né? Sim, e nós estamos, eu falo assim, que a igreja, nós estamos lá para servir, receber alimento, é maravilhoso, né? Eu não consigo ficar, né, eu digo assim, ó, né, eu tenho meu momento com Deus na igreja, que nem terça-feira nós temos ali o culto de mulheres, que eu já quero convidar vocês, tá? Que é maravilhoso, gente. Estaremos lá, então. É muito bom receber esse alimento, é maravilhoso, né? Isso nos conecta mais profundo com Deus. E a Jéssica ali também a gente teve isso, sabe, amiga? Eu lembro que a Jéssica não fazia devocional, ela começou a fazer devocional, sabe? E eu vivi com coisas muito lindas com ela no secreto. E de repente ela bem assim, eu falei assim, ó, amiga, tu estás lendo a Bíblia? Ela disse assim, não, eu disse, não, então tu vai começar a ler, né? Foi alguma coisa que a gente tomou um café, né, amiga? E eu lembro quando ela compartilhou comigo o livro de Provérbios, né? Gente do céu, eu chorei. Eu disse, meu Deus, né? Como tu é lindo, como tu é maravilhoso. E hoje ela não acorda sem ter o momento dela com Deus, de devocional e a leitura da Bíblia. Olha, isso é maravilhoso. Porque a leitura da Bíblia, eu falo assim, ó, gente, a Bíblia, ela é o manual da nossa vida. Né? Eu amo livro. Eu tenho muitos livros lá em casa. Meu esposo, eu falo assim, que ele lê um livro em uma semana muito rápido. Eu disse, meu Deus, já? Porque ele ama a leitura, né? Eu não consigo alcançar ele. Mas eu falo assim, ó, o manual da nossa vida é a Bíblia, porque tudo tem ali. Né? E ali a gente conhece história de grandes homens incríveis, grandes mulheres, né, que nos inspira. Né? Como também hoje, né, a gente vive, né? Por exemplo, o livro Mulheres Imparáveis. Né? Nós temos aqui mulheres, meu Deus, né, que nos inspira. Né? Imagina aquela pessoa que vai comprar o livro, que está passando por algo, né? E que quando lê esse livro, que a gente já passou por isso, e vai ser encontrada. Ah, sim. Agora a gente tem um projeto, que agora eu lembrei do que você quis falar. A gente tem um projeto com o Instituto Vivaz, né? O Instituto Vivaz é um instituto que cuida de crianças com câncer, né? E crianças com câncer terminal, crianças que passam por toda essa situação. E elas nos convidaram, uma dessas pessoas é minha amiga e comprou um livro, né? Eu estive num evento, ela disse, eu quero um livro desse. E ela é cristã, né? E ela disse, agora, então, a gente, todo ano, eles fazem esse Dia das Mães, né? Eles fazem uma coisinha para as mães, porque são mães que estão passando por um período muito difícil. Porque ver um filho, né, nesse estado e não poder fazer nada, né? Meu Deus, a gente dá a vida por um filho, não tem nem dúvida sobre isso. Então aí elas pediram para que a gente desse um livro para cada mãe. Que vai na cesta, né? Por conta, elas fizeram uma cesta, lindo, né? um carinho, né, de produtos de higiene pessoal, né, produtos para ela, para que ela cuide da autoestima dela. E junto vai o livro, e né? Junto vai o livro. Então eu achei, porque eles leram o livro e eles entenderam que todo o propósito que está nesse livro pode servir muito para essa mãe. Que está nesse momento. Mulheres que venceram o processo, né? E eu falo assim, gente, o processo ele é a base do propósito mais lindo que Deus tem para nossa vida, né? Exato. Como assim ali a Mary, né? Quando o Senhor trouxe ela para esse lugar de intimidade, né? Ele revelou o nome da padaria, né? Não quer dizer que a gente não passa luta, tem os dias mal, a Bíblia fala dos dias mal, né? Jesus passou pelos dias mal. Mas ele deixa aquela palavra, né? Eu venci o mundo, vós vencerão. Então ali, né, amiga, voltando ali na padaria, né, o teu trabalho hoje ali, meu Deus, é maravilhoso, né? Tudo ali, né, amada? Meu Deus. Desde a hora que a gente entra, a gente sente a diferença, né? A gente vê, assim, que é um lugar que Jesus se faz presente ali, né? Eu sempre peço, assim, Senhor, vamos abrir a nossa padaria, porque eu não digo que é minha, a nossa lindo, é dele, foi ele que me deu, então é nossa, né? Isso aí. Eu junto com meu esposo também, né, que é uma pessoa assim maravilhosa, né, que tá ali junto, firme, que apoia, não, vamos fazer, vai, amor, faz, se tu acha que é isso, vamos, sabe? Então assim, né?
E eu peço para Deus, assim, que cada pessoa que aqui entrar possa sentir o teu amor. Uau. Porque Que é legal. isso que eu quero E ali, transmitir, sabe? E olhar pra ti, né, amiga? A gente vê o amor, né? Desde, assim, É, o cuidado no preparar. Não é só Gente, ela servir prepara, um café, ela sabe? prepara aqueles bolos, Jéssica, né? Ali, ela prepara aqueles bolos lá na confeitaria. A confeitaria dela é maravilhosa, tudo. Gente, a qualidade e a excelência. E ela prepara ali, sabe, orando, escutando louvor o dia inteiro. Então, assim, são bolos abençoados. Né, amiga? Eu digo, às vezes quando eu tenho oportunidade, ó, esse aí é um bolinho abençoado. É aquilo que eu falo, né? É entender. Às vezes é bolinho da madrugada, de oração ali na madrugada, de, sabe? Sabe que muita gente pergunta assim, ó, o que que é missão, né? Qual que é a minha missão? Né? A tua empresa é uma missão, né? Olha quantas pessoas, quantas famílias trabalham ali, né? Quantas famílias, através da tua empresa, levam o pão para dentro de casa, Sim. né? Quantas famílias estão ali abraçando, beijando, né? Porque tem funcionário que tem dia que está com problema, às vezes é no casamento, é um filho e vem a gente, né? É fácil? Não, não é fácil, porque eu digo assim, ó, às vezes eu falo assim, ó, Senhor, né? Eu tive nesse lugar por 19 anos, eu tenho muitas histórias, mas eu sempre estava ali sorrindo, abraçando, beijando, ajudando, sabe? Vamos fazer isso, não, calma, não desiste, né? E foi fácil? Não, não foi fácil. Porque muitas vezes eu estava passando pela mesma situação e eu tinha que Ou estar pior, assim, ó, né? Ou eu tinha que estar assim, ó, sorrindo e falando, ajudando, mas o que eu quero, olha só que forte. Só que quando eu falava, quando eu dava ali um conselho, eu direcionava, sabe? Era como se o Senhor estivesse falando comigo. Sabe? O que eu estava falando para a pessoa, eu estava falando para mim mesmo. Sim. E daí depois, assim, quando eu parava, eu disse, uau, como Deus, ele é maravilhoso, né? É pra mim, né? Deus é incrível, né? É. E, amada, é uma honra, tá, Mary? Assim, ó, né, a gente caminha junto, Rosemary Porto, né? Esse é o teu nome, né? O nome, né, que Deus, ele nos chama pelo nosso nome, né? Sim. Filha amada, é uma honra em você fazer parte, né, desde a primeira edição, né, amiga? Você é uma patrocinadora do evento, a sua semente, porque eu falo assim, ó, toda semente que é plantada, né, no Mulheres Formosa, né, a gente está plantando numa terra fértil, né? Porque assim, ó, quantas mulheres têm alcançado, né? Quantos casamentos restaurados, né? Quantas empreendedoras, né, que estavam assim, ó, a gente que, né, acompanha muita coisa no secreto, quantas empreendedoras que estavam para fechar o seu negócio. Teve uma que ligou para mim e falou assim, ó, acho que foi na primeira, na segunda, ou na terceira, não lembro, que falou assim, ó, Dani, eu vi que ela não fez a inscrição dela. Eu falei, Senhor, o que aconteceu que ela não fez a inscrição, né? Tá tudo bem, e o Senhor falou para mim que não. E quando eu liguei para ela, eu falei assim, eu acabei de ir na contabilidade, vou fechar minha empresa. Eu disse, não, tu não vai fechar. Não, tu não vai fechar, tu vai na edição, eu vou te presentear, porque a gente abençoa muitas pessoas que estão passando por momentos difíceis, que não têm condições, né, mas é R$139. Tem gente que não tem. Então, é entender que a gente é uma semente na vida dessas pessoas, né? Que nós somos uma semente. Porque, assim, ó, nada grande se faz sozinho, né? Então, assim, eu quero te agradecer muito, né? A gente já é amiga desde tão nova, né? E né, eu falo assim que Deus, ele tem um propósito lindo, a gente caminha juntos, né? E temos mesa, né, como vocês aqui também. Eu sou grata a Deus, né, que vocês são resposta de oração, né? Esse lugar, né, amiga, que tu vive hoje com ele, essa intimidade é maravilhoso, né? Não, meu Deus, né? Porque eu falo, a presença dele nos basta. Nos basta. Né? A presença dele. Tem os dias mal? Tem. Mas tudo com a presença dele, tá tudo bem. A gente vence mais um dia, né, Sueli? Sem dúvida. E Né, Rô? Deus, Vencemos mais um dia, né? A Rô tá quietinha, mas é o jeitinho dela, né, Rô? e, assim, né, e Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus verdade. é bom. E algo que eu quero deixar aqui. Isso, eu ia falar para ti, o que você fala para essas mulheres, né, que estão em casa, né, assim que, né, sem expectativa de vida, o que eu vou fazer, né, ou tá lá, né, não consegue sair daquele lugar. Eu quero que deixe uma mensagem para elas. O que eu vou deixar é o que eu escutei na primeira edição da imersão da Sheila,
né? Que, tipo assim, começa com o que você tem, né? Porque às vezes a gente... Quer fazer tudo e conhecer, né? e assim, às vezes um projeto, ai, mas eu não vou fazer porque eu não tenho. Sim. A minha padaria, a nossa padaria ainda não tá do jeitinho que eu quero, mas eu comecei com o que eu tinha. E ela vai ficar exatamente como Deus quer, né? Porque é Ele que vai dar o direcionamento, é Ele que vai, né? Então, mas assim, começa com o que você tem, né? Em tudo. Começa com o que você tem. Bem isso. Como aqui, né? O primeiro... Buscai primeiro o reino dos céus, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Uau, amém. Mary, obrigada. Eu que Deus agradeço. abençoe, né? Grandemente a tua vida. É uma honra todos. ter você, né? Nesse podcast lindo, que hoje é o primeiro de muitos, né? Amém. E como você falou, começa com o que tem. E quando a gente começou aqui, ali nos bastidores, não foi fácil. E tá tudo bem, porque é sobre isso. É começar. O negócio é começar. Isso é fé. Depois Bota vai. o pé primeiro. Isso Depois aí. Deus bota o chão. Isso aí. Isso é fé. Bora lá, porque aqui, né, é uma mesa, né, com mulheres empreendedoras em focos, né? Mulheres que posicionadas, né, mulheres que vivem um chamado dentro da sua empresa, né? Porque tudo, né, como a Mary, como a doutora Jéssica Murara, como a Sueli também tem uma empresa maravilhosa, né, amiga? Que É a empresa Mark Media BC, uma empresa de maravilhosa. comunicação Meu. visual. A gente ali, o último backdrop, qualidade, nota 1000, amiga. Parabéns Muito obrigada. pela tua empresa. Estou agora aqui com a Rosângela Freitas, né? Essa pessoa maravilhosa, que o trabalho dela, gente, é incrível. Eu posso falar porque eu sou cliente dela e eu falo assim que ela, né, ela conseguiu ver, descobriu um bico de papagaio. Olha só, porque eu tinha muita dor na coluna, muita dor assim, tinha dia, eu disse, não, eu sou obrigada a fazer agora é o momento de cuidar de mim. E quando eu estive na Rô, né, Rô? E eu vou falar assim, gente, que mão. A Sueli que conhece o trabalho dela Não, é sério, assim, ó, meu Deus, ela botou meus ossinhos no lugar, eu falo. Né? Então, Rô, fala um pouquinho sobre o teu trabalho, sobre os teus projetos, que agora também ela vai fazer depilação a laser, que eu tô sabendo. Né, amada? Fala um pouquinho da Rosângela Freitas. Olá, tudo bem? Boa noite, me chamo Rosângela Freitas, tenho 49 anos, nasci na cidade de São Paulo, mas me criei no Rio Grande do Sul, então me considero mais gaúcha do que, né? Sim. Só nasci lá e vim para o Rio Grande. E então, sobre um pouco o meu trabalho, né? Sou massoterapeuta, né? Formada já há um tempo, já aí, né? Caminhando, né? Que, como diz, tudo começa devagarinho, né? Então, assim, tu tens que ter o dom de você querer cuidar de pessoas. Primeiramente, o dom e o carinho, né? O A amor, atenção, né? o Não amor. é sobre dinheiro, né? O dinheiro, Não o dinheiro ele é consequência do consequência trabalho. disso, né? E é bem isso que traz ali. E quando eu digo que eu já nasci com o meu dom desde criança, porque cresci vi meu tio fazendo massagem. E eu sempre falei... Então já tá na família, amiga. Já tá. Olha só. A raiz, assim. Olha né? só. E... Já vem de vô pra pai, pra mãe e vai Isso. passando. Aham. Só que... E tu tens uma filha também, né, Rô? Tem a minha filha, Olha que só, é gente, massoterapeuta no Rio Como é Grande de do Sul. família, né? Vai passando de geração em geração. Isso, é massoterapeuta no Rio Grande do Sul. É uma bênção, né? Que bom. E o que eu digo assim, que Deus, ele prepara tudo Sim. e no momento certo, né? Que daí eu fui crescendo, casei com 15 anos e, né, veio meus filhos e que é uma bênção, né? Que a gente ser mãe Estando preparado, né? é uma dádiva assim de Deus, é uma raiz, né, que a gente Nossos deixa, filhos né? são nossos tesouros, né? É uma raiz que a gente deixa e daí assim a gente dá prioridade para casa e para os filhos, né? E o sonho a gente vai, Deixa relativo. opa, não dá Guarda na ainda. caixinha. Mas vamos massagear igual. Não tô podendo fazer o curso, mas vamos massagear igual, né? A mãe tá com dor aqui, a vizinha tá com dor lá, daí vamos massagear aí. Mas tudo já Deus te treinando, né, Treinando, amiga? ele tava isso. moldando um vaso, Sim. né? Como ainda ele tá moldando,
né? Devagarinho. E essas molduras, a gente fica meio assustada ainda, né? A gente, às vezes, fica, né? Será? Será, Senhor, né? É tanta coisa acontecendo, né? Sim. Eu falo assim que nós estamos num aceleramento, né? Eu vejo mover muito rápido, mas eu falo assim, ó, em geral, né? Em geral, assim, né? Deus tem levantado mulheres, né? Mulheres para esse novo tempo que vai ajudar outras mulheres. Isso. Porque eu falo assim, ó, uma mulher curada, ela cura a sua geração, Isso. né? Então, Isso é maravilhoso. Por isso, assim, um aceleramento, né? Tudo tão rápido, eu falo assim, até por mim, sabe? É tanta coisa acontecendo que às vezes eu me assusto. Mas tá tudo no tempo de Deus, né? Porque tudo que é dele acontece naturalmente, tranquilo, né? Então, suave, né? suave, É. né? É bom, perfeito e agradável, né? Com certeza. E daí eu sempre, naquela fase, não, eu vou criar meus filhos e Deus vai prover, né? Mais à frente, daí eles foram crescendo e eu vivia num relacionamento. Eu acho que começou ele, né, falando ali, já a gente vai brotando, sim. vai. Na verdade, a gente não pode dizer assim muito a parte verbal, né? A parte verbal, onde rolava, né, bebida, né? E daí a pessoa se transformava. Era uma pessoa muito boa durante o dia, mas à noite já não. Mas eu fui levando por causa dos filhos, entendeu? Jamais, né, houve agressão, nada disso. Mas sempre vai levando por causa dos filhos, né? E isso, a vida vai passando, os dias vão passando. Eu falei, Senhor, o que eu tô fazendo na minha vida, né? Mas eu tô aqui por eles. Né? Mas só que chegou um tempo que não dava mais, não tinha como. E daí o Senhor me direcionou, né? Eu ia para a igreja, pedia a Deus, Senhor, né? Me dá uma luz, né? Aí aconteceu o quê? O divórcio, né? Que não queria, mas aconteceu. E através desse divórcio, a minha vida transformou pior, porque não deixava em paz. Eu tentava colocar as crianças contra mim para ver se eu voltava, né? Aquela situação. Tu vai sair de casa, mas você vai sair com uma mão adiante para trás. Eu falei, não faz mal. Não faz mal eu sair com uma mão adiante e outra atrás. É que quando uma mulher decide, né, amiga? Isso. Quando ela toma a decisão, Sim. tá tomado, não vai voltar atrás. E tu vai largar uma vida que tu tem uma vida boa? Não importa. Eu peguei e saí. E naquele momento eu falei, não. Ele bebia? Sim, problema de bebida. Fácil, né? Problema de bebida quando. O vício, né? Bebida. O vício. O vício, ele é complicado. E daí, nesse momento, eu comecei a frequentar uma outra igreja lá, que daí eu me mudei. E ali o Senhor falou, vai ter que sair daqui. Vai ter que sair daqui, se deslocar daqui. Eu falei, Senhor, para onde eu vou? Né? Não tenho condições financeiras. Não. E nisso, meu irmão já morava aqui em Santa Catarina. Olha só. Eu ia perguntar como que você veio. Itapema. Itapema ele morava. E daí eu vim, ele disse, irmã, venha, pode vir para cá, fica aí até quando tu quiser. E daí nisso, naquela época, eu vim para cá. E aqui vim com uma sacolinha. Uma nova história, né? Uma nova história. Mais uma nova história de luta e luta. Porque né? primeiro vem o processo. Primeiro vem o processo. Fui trabalhar num restaurante, eu entrava às 6 da manhã, eu saía 2, 3 horas. Né? A minha mãe olhava pela janela, ficava me esperando pela janela, assim, eu vinha toda molhada. Eu falei, Senhor, né? Falei, é isso que o Senhor quer. O dom que Deus te deu, mas tu, né? Mas eu queria estar nesse processo. Sim. E daí eu peguei um belo dia, larguei um currículo numa pousada lá. E daí aquela pousada, falei assim, Senhor, poderia trabalhar naquela pousada, né? E nisso levou 15 dias, essa mulher me chama. Uau, eu falo assim, que a nossa boca, isso, ela tem poder. Ela A palavra tem poder, sim. Você falou que queria trabalhar na pousada e o pastor quis se chamar. Me chamaram. É a dona Eliane, né? Agradeço até hoje ela. Sim. Me deu uma oportunidade, assim, enorme. Fui como camareira, trabalhar como camareira, arrumar cama. Eu falei, eu nunca arrumei, assim, nunca fui camareira. Eu falei pra ela, mas se tu me dá a oportunidade, eu vou mostrar que eu vim pra trabalhar, né? E ela me deu essa oportunidade. E daí eu morando ainda lá na minha mãe,
lá com meu irmão. E daí, eu trabalhando uma semana, ela me chamou. Ela disse, Rosângela, vem que eu quero conversar contigo. Falei, pronto, agora vai me mandar embora, né? Eu fiz alguma coisa. Ô, Rosângela, tu mora com quem? Eu falei assim, eu moro com a minha mãe, com meu irmão ali. Ela disse, tu não casa em morar aqui? E eu falei, aham. Pode vir morar aqui. Vou te dar um quarto para tu morar aqui. Pode trazer teus filhos para tu morar Olha aqui. só, como Deus cuida, né? Aham. Eu falei assim, amém, eu venho. E a partir dali, de camareira, em tipo 3 meses, nem deu nem 3 meses, ela me passou para recepção. Olha só. Eu passei para recepção, eu comandava o café da manhã e ali a oportunidade foi nascendo. E eu não tinha a parte ainda da toda a formação que eu tenho hoje, né? Ela falou, Rosângela, se tu quiser fazer uma massagem, eu vou te arrumar uns clientes aqui da pousada. Tu pode divulgar. Porque você fez em mim, eu melhorei. Eu comecei Que propósito, né? comecei a fazer a primeira massagem lá naquela pousada, a oportunidade que surgiu, que ela me deu. E daí Que você merecia, né? sim, Através as coisas foi acontecendo, né? Foi acontecendo muito. pelo teu mérito, Pelo pela mérito, luta, sim, pelo teu sim. processo. Aham. E daí ali começou a surgir, eu falei, nossa, é tudo isso que eu quero trabalhar com isso, com massagem, cuidar das pessoas, né? Tive que sair de lá. Daí saí de lá, daí ali começou a minha caminhada. Que daí eu entrei numa outra empresa, né? Que ainda essa empresa eu trabalho até hoje ainda, né? Eu tô associando os dois ainda, né? Ali eu comecei a trabalhar ali e abriu as portas para mim fazer meus cursos. Que hoje eu tenho toda a minha formação, tenho todo, né, esse estudo através, né, do meu trabalho. Sim, nessa empresa que trabalha, né? Tu compartilhou comigo, né? É. Tu trabalhou um bom tempo, um trabalho fixo, né? Isso. E dali que saiu todo, né? Que ela investiu nos cursos dela, né? E daí o Senhor vem dizendo, ainda não é tempo de tu sair, mas tá chegando a hora. Mas eu vou dizer uma coisa para ti, eu tenho um problema bastante crônico, né, de coluna Sim. e dores, enfim. E convivi com isso por muito tempo e até hoje, né? Porque a gente vai ficando também, vai desgastando a máquina e a gente vai ficando... A idade vai chegando, né, amiga? A maquininha vai apresentando algumas falhas, né? Mas aí eu fui até a Rô, não sei como, Rô. Eu não sei, eu acho que eu vi ela... Mandei mensagem a massoterapeuta no Mulheres Formosas, né? Me passa o telefone dela que eu tô precisando. E eu tava assim, que eu não andava, tá? Tava muito mal da minha coluna mesmo. E eu cheguei lá e a Rô simplesmente deu jeito. E eu cheguei em casa... É incrível. E eu cheguei em casa, me abaixava, levantava e dizia pro meu marido, olha isso, olha isso, olha isso. Não, o trabalho dela é O trabalho, incrível, Rô, é abençoado mesmo. Muito Que bom. mão espetacular. São mãos abençoadas, gente, assim, sabe? É um dom que Deus deu pra ela. Uma habilidade. E ela trabalha com amor, né, Sueli? É um amor, assim... Em primeiro lugar. Não, é assim, ó, não é assim, né? Não é porque eu tô na tua frente, eu tô, né? Não, tá puxando o saco, não. Porque o que é bom a gente tem que falar. E o trabalho dela, assim, olha, Excelente. eu saí de lá, assim, eu tava travada, né? E ela faz com tanto amor, né? É um ambiente tão gostoso, escutando louvor, porque eu sou movida a louvor, né? Lá em casa é 24 horas louvor. E aqueles louvor gospel lindo, né? E ela ali cuidando de mim. Gente, eu saí de lá assim, com os ossinhos assim, sabe? Uau, não tô sentindo mais dor. Que mão. E ela toca em cada lugar, né, amiga? Em cada... Ela vai tocando e vai falando, ele vai mexendo, sabe? E já vai orando, né, Rô? Orando. E a gente sai de lá, amiga, assim... Às vezes eu tô conversando, né, com o paciente ali, eles falam, nossa, ficou tão quietinha. Aí é o momento que o senhor fala, ore, pô, né? E ela tem uma clientela muito grande. Gente, ele sai de Balneário, né? A Rô tem um espaço aqui em Camboriú. E ele sai de lá para vir para cá, sabe? Cliente não abre mão dela. Porque assim, ó, todo o processo que tu passasse, né? Olha quanto processo. Sim. Mas olha só a base do propósito, né? Olha que lindo. E nisso, uma cliente minha, eu falei, olha, hoje é a última massagem que eu tô fazendo em ti. Por quê? Não, eu vou ter que procurar um lugar para morar. Ela disse, olha, eu tenho uma casa há 1 ano fechada. Quer ir lá ver? Eu falei, vou te levar lá. Quando eu entrei nessa casa com 8 cômodos,
uma porta que dá para entrar, que é essa casa que tu foi falando. Uma porta que dá para tu atender aqui, teus clientes antes por aqui, tem. E foi ali que eu comecei. O Espaço Rô nasceu ali. Nasceu ali. Hoje já aumentei. Que bênção, né? E eu tenho o desenho que o Senhor na madrugada, né, no secreto, né? O Senhor falou, desenho o que tu queres. Então eu tenho, e ali eu oro toda noite com meus joelhos no chão, né? Ali está o projeto. Que bênção. Que o espaço O nosso que eu quero. projeto. É, Nosso projeto. A gente, Segundo eu é sempre, o nosso. eu sempre trago assim, ó, né? Tudo assim, ó, literalmente tudo, né? Eu entrego pro Senhor. Tudo. Porque os planos dele são os melhores, né? Então, tudo. Eu não faço nada assim, ó, gente, nada sem a direção dele. Tudo que eu vou fazer, eu coloco em oração, né? Em jejum. Senhor, é da tua vontade, né? Será que eu não tô ficando doida? Não. Tudo eu coloco, né? Ali na presença dele. Porque, assim, os planos dele são os melhores, né? Pra gente não, né? Não importa o tempo que demorar. É no tempo dele, É no né? tempo dele. Os planos dele, tudo que ele tem para nossa vida, as promessas, né? São grandes, são grandiosas que a gente nem possa imaginar, né? E eu falo assim, eu sempre trago assim, a obediência, né? A obediência, ela gera bênção, né? Ser obediente naquilo que o Senhor está pedindo, ser obediente, né, para o marido, que muitas mulheres falam assim, como assim ser obediente para o marido? Essa semana passada, nós estávamos lá em casa, eu compartilhei algo com ele, que eu queria parar em algum, tipo, algo pessoal ali, né, dentro da nossa casa. E ele falou assim, não, amor. Eu falei, tá bom, vou ser obediente, né, porque a gente tem que escutar o nosso sacerdote, né, então isso é, porque nesses anos estou trabalhando com mulheres, né, e eu também já estive nesse lugar, eu que decido, eu que mando, eu que faço. Não, não é assim. A gente é uma só carne, vamos decidir junto. E por a gente ser líder, porque a gente, né, é posicionada, às vezes o marido vai falar assim, ó, não, vamos fazer, e a gente, deu aquela respirada, tá bom, amor. Mas o que eu quero falar assim, ó, né, que o fato, porque os nossos maridos, eles são sacerdotes, né, a gente é uma só carne, Deus fala com eles também. Né, e o fato de nós respirar e obedecer, né, aquilo que ele está pedindo, é algo lá na frente maior. Eu entrei nesse lugar, tá? E o Porque fato não de era ser assim. líder, às vezes você é muito controladora. Sim, você é tem uma bem isso. posição É a isso aí. estar na linha de frente, né? Só que a liderança eficiente, boa, não é aquela liderança que controla tudo, Bem né? isso. É aquele equilíbrio que a Aquele gente equilíbrio precisa dos achar dois, né? e que muitas mulheres nem chegam Sim. nesse lugar de poder estar na linha de frente, né? Não tem essa coragem. Então, a liderança, principalmente que eu falo, é bem sobre isso, Aham, né? Sim. É maravilhoso. E por isso que eu, né, a mensagem que eu deixo para as mulheres, né, hoje. Isso, deixa... O Rui falou do livro, né? A Rô participou do O livro. livro tá, né, Rô, livro das Mulheres que era um Imparáveis, sonho, né? Era um sonho, projeto que ela projeto, tinha. né? Presente de Deus aí, presente, né, oportunidade. Agradeço a Dani, né, de ter me convidado, né, por me conhecer tão pouco, né? Mas assim, ó, eu falo assim, o que a Rô, a primeira vez que eu vi lá na edição, eu olhei para ela assim, uau, que mulher, sabe assim, ó, é um amor assim, que sabe, meu Deus, eu conheci ela há tão pouco tempo ali, mas eu olhei para ela assim, um amor assim, que eu falo que é o amor do céu, meu, é o amor de Jesus, né? E ali a gente se conectou e a gente viveu tanta coisa linda, né? Tão maravilhoso, né? É saber que esse projeto, esse movimento, né, tem, né, assim, ó, tocado, transformado, né, tem gerado os sonhos, a gente tanta aprende. coisa Ô, linda. Dani, deixa eu falar uma coisa para você. Uhum, Um dia eu cheguei no teu salão uhum, para te escovar meu cabelo. uhum, Quando você estava passando por um período de uhum. crise de pânico, e, enfim. De ansiedade, Elas- né? aquela Depressão, situação. sim. E eu olhei para No ti, luto ali, né? eu olhei para ti e disse, Dani, eu posso te contar um pouquinho da minha história? Verdade. É ou não é? Aham. E eu nem sabia, né? Aí eu E disse ela já pra era cliente já há um bom Dani, tempo. Isso aconteceu comigo assim, assim, assim. Eu também perdi meu marido, Uhum. assim, assim, assim. E eu vou te dizer, sai desse lugar. É verdade. Eu Sabe? lembro, meu Deus. Naquele dia, falando com você, Uhum. foi que eu entendi que o que eu tinha de melhor para dar para as pessoas era o meu exemplo de vida. Uau. Foi nesse dia que eu aprendi. Oh, que bênção, amiga. Olha como Deus ele conecta, né?
E eu já estou há algum tempo para te dizer isso, Amém. porém, né? Amém. O dia que você me convidou Uhum. para fazer parte do livro, porque eu sou católica, Sim. né? Amém. E aí eu Amém. disse, Porque Deus ele não é é, placa, Deus ele é um não só, é, né? exato. A E fé ela é aí pessoal. Eu perguntei como assim, Dani? Eu Uhum. me sentia meio um patinho feio, sabe, na lagoa. Mas não é porque eu também sou católica e... Né? E a Maria é uma bênção, gente, né? Não, eu Isso. trago sempre isso assim, ó, ali no movimento, né? Porque a gente tem mulheres de várias dominações, né? E não é sobre a placa. Eu comecei a contar a história Deus e eu- único, né? Porque eu falo, é único, né? Que ele é né, o Criador do céu e da terra, que deu seu único filho, Jesus, para morrer por nós, né? E aí, nesse dia, a gente chorou junto, né? Porque tu estava Sim. muito abalada, tu tinha acabado de perder o teu esposo. Sim. E nesse dia eu entendi Uhum. que o que eu tinha de melhor para dar para as pessoas Sim. Uau. era a história que eu tinha vivido. É através daquilo que Porque- eu estava passando, né? Entende? Sim, Que Deus isso te é- acordou, né? Te Exato. despertou. Desperta. E Deus é Despertou. tão maravilhoso, né? Em fazer tudo novo, né, amiga? Hoje, né? Graças a Deus, para honra e glória, saí daquele lugar, casei, né? Deus fez tudo novo na minha vida. E eu Cheia falo, de dúvida, é. muitas vezes a Dani dizia: meu Deus, será que eu não estou sendo muito? Digo, não. Se Deus botou no seu Sim. caminho, abraça e vai. É bem Porque isso. nada acontece por acaso na vida da sim, gente. é bem isso. Ô, Dani, deixa eu só... que amém. A Sueli trouxe essa questão, né? Eu acho que é até importante a gente falar aqui sobre isso. Que, né... muita gente também pergunta, Mary, mas tu mudou de religião? Eu disse, não mudei. Não mudei de religião. A gente serve um Deus que é o mesmo. Sim. Né? E é como diz, tem um lugar que a gente se congrega, que, né, você se congrega, a gente vai à missa, por exemplo, eu quinta-feira fui à missa, né? E, meu Deus, maravilhoso. Eu Sim. tava, sabe, eu precisava, né? Precisava. Eu vou falar assim, ó, que né, eu vou falar que eu já fui na missa carismática e é uma bênção, Sim. né? Sim. Tem pessoas que falam assim, ó, né, é igual o político, né? Partido, político não, desculpa, partido. Ai, que partido que tu é, né? Não importa. Tu é do partido tal? Ai, não, eu tu- gosto do partido tal. Ai, que religião que tu é? Tu é católico? É que são muitos Ai, tu é da rótulos, Assembleia? né? Ai, tu é... Que Gente, separam, é a religiosidade. Mas sabe o que eu vejo assim, ó, né? E tem na Bíblia, né, que Deus ele vai unir o povo dele, né? Ele vai unir um só povo. Sim. Né? E graças a Deus que está quebrando essa religiosidade, né? A Mary já quantas vezes foi visitar ali a casa do pai, né, amiga? Sim. E ela amou assim, meu Deus, a presença, chorou, sentiu a presença de Deus, né? Como eu também já visitei a missa carismática, uma presença, Sim, porque ele se faz, ó, ele está presente nesse lugar, É. né? Então, É assim, é sobre, né? É sobre ele. É sobre conexão. E nós somos filhos de um É o sobre mesmo conexão. Deus, né? É igual o Mulheres Formosas, né? O Mulheres Formosas é isso. É isso E essas histórias que aconteceram, né? Desse fato de eu ter me conectado contigo naquele momento, só foi crescendo, porque aí depois eu ia. Uma vez eu ia cada 2 dias, eu ia 2 vezes por semana, porque eu fiquei muito preocupada com ela, né? E aí a gente começou a conversar, e aí a nossa amizade foi Foi fortalecida. e nasceu aí. O movimento Mulheres Formosas, assim, ó, né? Ele é eu falo assim, né? Ele é um projeto lindo que nasceu no coração de Deus, né? De resgatar a identidade da mulher, né? Sim. Quem ela é em Deus e não rótulo, né? Que a gente já cresce com rótulo, na verdade, né? Já. Quando chega ali na nossa juventude, na mocidade, vai indo, né? Então, é um projeto lindo, né? Que nasceu no coração de Deus. E quantas mulheres foram resgatadas, né? E, gente, é tanto testemunho, meu Deus, né? Eu tenho uma escritora que vai lançar agora o 2º volume. Ela foi resgatada, eu vou compartilhar aqui porque ela, né, ela me permite compartilhar. Ela foi resgatada pelo movimento, né? E ela tinha sede de Jesus, assim, da palavra, sabe? Ela nunca tinha, né? E ela tinha um coração tão quebrantado, assim, ela era tão chorona, assim, na presença. Quando eu falava de Jesus para ela, chorava muito. E hoje, assim, sabe, ela se encontrou, ela se congrega no Mevan, se batizou nas águas
Isso tem, gente, imagina agosto, nós estamos em maio, não faz nem um ano. O marido já fez o legendário, né? Ela já trabalha com criança no Mevan, né? Na parte lá da liderança. Olha, eu digo, meu Deus, que coisa mais linda, né? E como tem, né, a doutora Jéssica, né, amiga? Eu lembro que compartilhasse comigo, amiga, eu até aos 12, 13 anos eu estava, né, nascida e criada na igreja católica, né? Mas fazia tempo que eu não ia. E hoje ela, né? Hoje não, já há um tempo atrás, né? Tu se reconectou de novo, né? A esse lugar, a tua identidade, né, amiga? Tu é um exemplo, né? Eu sou, né? E é sobre isso. Porque nós somos todo dia resgatada. Todos os dias nós somos curada, resgatada, né? De alguns lugares que a gente precisava sair, né? E é sobre isso. Então eu amo esse projeto lindo. É lindo. Porque, né, É dele mesmo, e parabéns. a gente só é instrumento, né? E temos ali várias vertentes onde a gente pode ajudar várias mulheres, né, empreendedoras, tanto a Sueli com o projeto dela, né? A Rô também, né, com o trabalho dela. área da saúde. A Mary ali que serve com excelência, né? Que é uma panificadora com propósito, onde a pessoa vai, toma o seu café, faz a leitura do devocional, de um livro, né? É saber que a gente... incrível isso. É saber que nós estamos aqui para uma missão, né? Servir e servir com excelência nosso próximo, né? Servir Jesus, né? Sobre todas as coisas, eu falo, né? Primeiramente Ele, né? E as demais vós serão acrescentadas. E o servir é isso, né? O servir é o amar, é o ajudar, todo esse movimento que a gente faz, tudo que a gente faz no nosso trabalho, que a gente faz na nossa intimidade, entre nós também, né? Isso. Então é isso, né? Quero agradecer, né, a cada uma de vocês, a Rô, com esse trabalho lindo, tá? Né, passou por tantos processos, né, para viver um propósito lindo, né? E sei que é só o começo do que Deus tem para cada uma de nós, né? Que a gente, né, se posiciona cada vez mais naquilo que Ele tem nos chamado, né? Porque viver um chamado é maravilhoso, né? Eu falo que hoje eu vivo esse lugar, né? E gente, a gente já acorda de manhã, já o coração queimando, acelerado, fazer isso, fazer... É tão maravilhoso, só que assim, é tudo muito natural. Porque um dia eu tive num outro lugar que eu fazia por esforço. Tudo era muito por esforço, né? E as coisas de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, né? Que uma amiga, ela me trouxe essa palavra quando eu estava no processo do luto, né? Então, eu quero agradecer aqui, né? Mais uma vez a cada uma de vocês, né? E também a você que está, né? Que assistiu esse podcast, que está assistindo esse podcast, a você, sua família. Esse é o primeiro de muitos. E para finalizar esse podcast maravilhoso que aconteceu aqui com essas mulheres empreendedoras em foco, com propósito, agradecer a você, né, que assistiu esse podcast e convido a você também a assistir os próximos, um projeto lindo que nasceu no coração de Deus, né? E você segue lá nossas redes sociais, né? O Movimento Mulheres Todas Formosas, a gente vai deixar aqui para vocês. Também se inscreve lá no YouTube, nós temos o canal do YouTube, né, amiga? Então, gente, obrigada, né, a você, mulher, família, né? Gratidão pelo carinho. Curte, dá seu like, né? Compartilha com as amigas, que eu tenho certeza, né, que tudo que a gente viveu aqui, o que a gente trouxe um pouquinho, né, alguém vai escutar, vai precisar, né, de alguma palavra, algumas chaves virada para sua vida.